O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, o salmo de hoje, o salmo 17, nos ajuda a entender o que está acontecendo na vida de Jeremias, primeira leitura, e também na vida de Jesus, conforme a narração do evangelista João. O salmo destaca morte, angústia, fala também de abismo e de outras situações de perseguição. Usa o termo perseguidores. Na vida de Jeremias, ele também passou por experiências de morte, de perseguição, de incompreensão. Ele que procurava fazer aquilo que Deus ordenou. O início da leitura é interessante. Jeremias dizendo: Eu ouvi as injúrias de tantos homens. Eu os vi espalhando o medo ao redor. Isso quer dizer que ele foi ameaçado até de morte, pela maneira como ele agia em nome de Deus. No caso de Jesus não é diferente. Jesus quase é apedrejado porque ele procurava fazer o bem. O bem que Jesus fazia incomodava alguns judeus. Isso é muito atual, né? Quantas vezes a gente também passa por experiências semelhantes, de incompreensão, perseguição, de críticas, pelo bem que a gente faz, por ser também uma voz de Deus, uma presença de Deus no mundo. Quem sabe lá na nossa casa, na nossa família, a maneira como a gente procura viver, testemunho que a gente é chamado a dar, nosso compromisso também com as coisas de Deus, com a igreja, com aquilo que nós aprendemos, né, da Bíblia, dos nossos pais. Às vezes nos custa, às vezes também levamos pedradas, sofremos incompreensões, críticas duras. E aí vem a palavra de Deus em nosso socorro. O próprio Salmo 17, né? Olha a confiança do salmista, que passa também por uma experiência difícil na vida dele. Repita com o padre: ó meu Deus, sois o rochedo Sois o rochedo que me abriga. em minha vida. Quem é o meu rochedo? Nessas horas a gente descobre. Quem é o nosso rochedo?
E o salmista diz ainda, repita com o padre: minha força minha força e poderosa salvação. e poderosa salvação. Quem é a minha força? Quem? Quem é a minha poderosa salvação? O salmista não para por aí. Salmo 17, presta atenção. Repita com o padre: sois meu escudo Sois meu escudo e proteção, e proteção, rochedo, força, salvação, escudo, proteção. E aí vem uma menção ao ano da esperança, que o Papa estabeleceu para toda a igreja. Repita com o padre: em vós espero. em vós espero. Pensa comentário, uma expressão dessa. Em vós espero. Não se vingar, não revidar, não permitir que o pecado do outro nos mude interiormente. Esse é o grande desafio e a grande tentação. Quando alguém nos aponta o dedo, quando alguém nos atira uma pedra, qual é a nossa tentação? De também atirar, de também fazer o mal, de agir da mesma forma. Se a gente assim o faz, Deus não é o nosso rochedo, Deus não é a nossa força, Deus não é a nossa poderosa salvação. É sinal que a gente não está esperando em Deus. Jeremias, no finalzinho da leitura, diz de maneira muito clara: Senhor, eu confio em Ti, o Senhor vai se manifestar. Até Jeremias usa uma expressão forte, né? Espera a tua vingança. Olha o que estão fazendo comigo. Normalmente acontece o mesmo conosco, né? Quando sofremos alguma injustiça, a gente olha para o alto e diz: Senhor, peraí, estou sofrendo por causa de Ti, estou sofrendo porque fiz uma coisa boa, faça alguma coisa. E o salmista diz: espere no Senhor. Aí, para terminar agora o refrão do salmo, repita com o padre: ao Senhor Ó Senhor, eu invoquei na minha angústia, eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. e Ele escutou a minha voz. Na angústia, na perseguição, nas ameaças, diante dos medos, o que a gente deve fazer? Invocar. O salmista nos dá uma dica maravilhosa: invocar o Senhor, e Ele escuta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.